17. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Todos que encontraram, digam amém. E diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhor Deus, Tu és poderoso, Pai. Senhor, na Tua presença, Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, nossos corações, ó Pai, estão, Senhor Deus, voltados para Ti, Senhor. Nossos ouvidos, Senhor Deus, abertos, Senhor Deus, para receber, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, possa, Deus, nos alimentar, ó Pai, nesse momento, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Deus, falando, ó Pai, em nossos corações, Senhor. Que não venhamos, Senhor Deus, a sair daqui, ó Pai, assim como entramos, Senhor. Mas possamos, ó Deus, sairmos daqui hoje, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, com nossos espíritos, ó Pai, fortalecidos na presença do Senhor, ó Pai, pela Tua boa palavra, Senhor Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Então esse texto, de Mateus 4, fala que Jesus então começou a pregar e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então aqui Jesus já havia passado, pelo processo ali de batismo. Já havia se encontrado lá com João Batista, já havia sido batizado, já tinha ido até o deserto para ser tentado, então ele havia iniciado o seu ministério. E o primeiro sermão que Jesus vem a pregar no início do seu ministério é basicamente sobre esse tema. Então, tirando os pastores, alguém sabe qual que foi o primeiro assunto, o primeiro tema que Jesus pregou no seu primeiro sermão? Não? Alguém sabe sobre o que Jesus pregou no seu primeiro sermão? Pastor? Não? Então, o primeiro sermão, Jesus... o seu primeiro sermão foi sobre o reino dos céus. Então, o primeiro sermão de Jesus, quando ele inicia o seu ministério, é sobre o reino dos céus. Então, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus começa ali a falar sobre o reino dos céus. Dentro desse reino dos céus, quando nós paramos para poder pensar e meditar naquilo que Jesus vem nos ensinar sobre o reino dos céus, quero estar vendo com os irmãos alguns pontos dentro desse assunto que Jesus vem então iniciar ali a sua pregação. Então, o primeiro ponto que nós vamos estar vendo nessa noite é o tempo para a entrada no reino dos céus. Então, qual é o tempo para que nós possamos entrar no reino dos céus? Quando é que isso acontece? Qual que é o momento apropriado para que nós possamos adentrar, e pertencer ao reino dos céus? Se nós pararmos para pensar e formos aí analisar toda a história, analisar nosso cotidiano, nossa vida, quando foi que eu iniciei, quando foi que eu entrei, que eu comecei a fazer parte desse reino? Quando é que eu possivelmente deixei ou deixarei de fazer parte desse reino dos céus? Tudo isso são assuntos que nos é cabível refletir sobre.
Então, o tempo certo para nós entrarmos no reino dos céus, esse tempo é o tempo presente. É no hoje. É no agora. É no momento em que nós estamos vivendo. Não é lá no meu passado, quando eu cheguei na igreja, quando eu aprendi, quando eu ouvi, aí eu entrei, né, no reino dos céus e agora já não pertenço mais. Não é simplesmente algo que ficou no meu passado, que ficou na minha história e foi deixado para trás. E também o reino dos céus não é algo que vai ser somente para o futuro. Quando eu morrer, quando o Senhor Jesus voltar, eu vou pertencer ao reino dos céus. O tempo é hoje. O tempo é presente. O tempo é agora. Nós pertencemos a este reino em todo o tempo. E chegando o reino dos céus, Jesus ali estava. Então, se nós pegarmos ali no tempo que Jesus viveu, e nós falarmos ali que aquele período, Jesus veio como homem, Jesus veio em carne, e naquele momento, nós tínhamos o rei presente na terra. E aonde Jesus ia, com ele ia também o reino. Porque aonde o rei está, o reino também está. Hoje Jesus não está mais presente fisicamente neste mundo, mas ele está habitando em cada um de nós. E aonde Jesus está, aí também está o seu reino. Então o reino dos céus, ele está no tempo presente. Ele está aqui agora. Ele está dentro de nós. Então não é algo passado e nem é algo para um futuro. E essa convicção, esse entendimento de que o tempo é o que nós vivemos, pode fazer uma grande diferença nas nossas vidas, na forma como nós vivemos, como nós vemos o mundo. A mensagem, então, que o Evangelho vem nos trazer sobre o reino, ele vem nos mostrar, então, que não é algo que está distante de nós, mas é algo que está bem perto de nós. E é nesse tempo, é nesse momento, que o Senhor Jesus se faz presente em nossas vidas. E é nesse momento que Ele quer alcançar a todo aquele que é pecador. O reino dos céus se faz presente. O segundo ponto diz que o lugar para a entrada no seu reino. Qual o lugar para entrar no reino dos céus? Isso é tão interessante, que eu estava lá assistindo televisão e passando lá pelos canais. Cheguei lá, dei de cara com um programa que dizia: Em busca de Deus, à procura de Deus. Assim, o que esse trem fala, né? E parei ali um tempo para poder ver o que estava sendo passado naquele programa. E a gente vê cada situação, a gente vê o mundo perdido, tentando encontrar Deus de formas que são basicamente impossíveis de alcançá-lo. Então, quando ali via as várias nações do mundo, e aí eles mostravam a Índia, mostravam a África, mostravam a Ásia,
E as pessoas à procura de Deus, acendendo fogueiras com metros de altura, tentando encontrar Deus ali naquele fogo. Outros tomando banho em rios, tentando encontrar Deus ali naquelas águas. Pessoas que caminham longas distâncias, sem comer, sem beber, queimando no sol, tentando encontrar Deus na caminhada. E a gente observa o quão perdido e cego anda as pessoas nesse mundo tentando encontrar Deus. Tudo isso porque não conseguem olhar para dentro de si. Não conseguem perceber que o problema está dentro de cada um de nós. Que o problema está no pecado que nos separa de Deus. No pecado que vem e nos cega e nos afasta do Senhor. E preferem buscar de forma exterior encontrar a Deus. Então não existe um lugar especial para se buscar a Deus. Os judeus, os samaritanos, tinham essa visão. Naquele tempo, Deus se manifestava em alguns pontos. Então eles acreditavam que existia um ponto ali para que eu fosse, e ali o Senhor estaria. E ali eu poderia buscar a Deus. João 4, 20 e 21 diz assim: nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus à mulher: crê-me que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus ali simplesmente dizia que hoje, que naquele tempo, eles precisavam de um lugar para poder adorar, encontrar, buscar o Senhor. Mas Jesus disse que chegaria um tempo ao qual ele iria morrer, que ele iria ser entregue como cordeiro, como sacrifício perfeito, e ele viveria em cada um de nós. Não há, então, necessidade de ficarmos aí buscando em lugares distantes, andando quilômetros e quilômetros em busca de Deus. Não precisamos de festas nem de movimentos que digam: ali o Senhor está. Nesse momento Deus vai estar ali se manifestando em tal lugar. E aí as pessoas correm para lá, porque não sabem, não conhecem que o Senhor Jesus, Ele habita dentro de nós. O reino dos céus, Ele está em qualquer lugar. Aonde Jesus está, ali também está o seu reino. Salmos 139, a partir do verso 7, diz assim: para onde ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então o Senhor está em todos os lugares. O reino de Deus está dentro de nós. Então, quando você sai da sua casa e vem para a igreja para tentar buscar a Deus, você já está fazendo errado. Quando você fala assim: vou à igreja hoje buscar ao Senhor, você já está fazendo errado. A igreja é o lugar que nós nos encontramos para ofertar ao Senhor, para cultuar o Senhor. Porque o seu reino está em nós.
Se você tem que sair lá da sua casa para vir aqui encontrar o Senhor, é porque Ele não habita em seu coração. Porque se o Senhor habita em vós, o reino dele também está em vós. Eu lembro, até anotei aqui, que uma vez o pastor passou um filme para a gente. E nesse filme tinha uma frase que eu falei, vou encontrar essa frase porque eu quero falar, levá-la, que traz basicamente isso aqui. Vamos ver se o pastor lembra. Mas o filme era Estigmata. Lembra dele, né, pastor? Né? E a frase dizia assim, o reino de Deus está dentro de ti e à tua volta. Não em palácios de pedra ou de madeira. Rache uma lasca de madeira e eu estarei lá. Levante uma pedra e me encontrarás. É tão interessante a gente ver que até os filmes do mundo, até as mulas, até as pedras clamam sobre o reino de Deus. Então o reino está à nossa volta, está dentro de nós. Lembro também de uma apresentação que o pastor fez aqui, eu tentei encontrar lá algumas imagens no Facebook dele, mas tem tanta imagem, né, que a gente não lembra mais o ano que foi, vai ficando velho. E eu lembro da apresentação, ele apresentou ela aqui umas 2 ou 3 vezes, né, nos shows de talento que a gente fazia. Né, e essa apresentação era basicamente mostrando sobre esse reino de Deus. E procurava em um canto ali, e tentava, mas ali Deus não estava. O pastor deve lembrar melhor do que eu da apresentação. E depois ia ali na cadeira, e a cadeira não estava o Senhor. E ele saía buscando, até que ele encontra na palavra o reino de Deus. E assim nós andamos e assim nós vivemos. Muitas vezes perdidos, muitas vezes desorientados, muitas vezes sem saber como encontrar, como chegar até o reino dos céus. Então Cristo, Ele vem no seu primeiro sermão pregar sobre o reino dos céus. E aí ele vai seguir falando disso até o fim ali da sua jornada. Parábola por parábola, Jesus vem falando sobre esse reino. Sempre que ele vinha ensinar, Jesus pregava sobre o reino dos céus. O ponto 3 diz que as condições para entrarmos no reino dos céus. Então, quais são as condições? O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer? Como devem ser minhas atitudes para que eu venha pertencer, para que eu venha entrar nesse reino dos céus? Quais são as práticas religiosas que eu tenho que cumprir para pertencer a esse reino? Quantas orações eu tenho que fazer por dia? Quantas vezes eu tenho que me ajoelhar, me levantar, me ajoelhar, me levantar? Quantas vezes por semana eu preciso vir para a igreja? De preferência, toda vez que tiver culto, né? Se você é um crente verdadeiro. Mas quais são as práticas que eu preciso cumprir para poder entrar no reino dos céus? E aí eu me volto lá naquele programa e vejo lá as pessoas fazendo rituais, danças, canções, gritos, choros.
de tudo um pouco ali se fazem para tentar pertencer a esse reino. Então, meus irmãos, não depende, né, dos rituais que nós fazemos, não depende, né, das cerimônias religiosas que nós vamos frequentar. Não adianta você vir aqui, né, culto após culto, e achar que simplesmente o fato de você estar aqui cantando, levantando a mão, ouvindo a palavra, que isso simplesmente vai te transportar para o reino dos céus. Quem te transporta para o reino dos céus, quem te tira do reino das trevas e te leva para o reino da luz, é o Senhor Jesus Cristo. Então não há nada que nós possamos fazer fisicamente para que nós sejamos merecedores do reino dos céus. Então você pode pular de igreja em igreja, igual, né, o macaco pula de galho em galho, que não vai mudar nada na sua vida, se Jesus não habitar dentro do seu coração. Então, é preciso, para entrar no reino dos céus, que o Senhor Jesus habite no seu coração. Quando o Senhor habita no seu coração, aí sim você vai sentir a necessidade de ir até a igreja, porque você precisa ofertar, você precisa cultuar ao Senhor, você precisa louvar ao Senhor, junto com os seus irmãos. Agora, se você está fazendo o contrário, reveja os seus pensamentos, busque ao Senhor, peça ao Senhor Jesus que te encontre, que te salve, que Ele venha habitar no seu coração, para que o reino dele também esteja em vós. Então Deus, Ele vem exigir um arrependimento verdadeiro, e a fé em Cristo Jesus. Porque sem essa fé, sem crermos em Jesus Cristo, nenhuma criatura poderá entrar no reino dos céus. Porque a partir do momento que o Senhor habita em nós, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser servos do Deus Altíssimo. E para finalizarmos, então, não existe um momento certo para que isso aconteça. O tempo é agora. Não há um lugar específico. O lugar é o nosso coração. A pessoa pode entrar no reino dos céus por meio do arrependimento e de crer no Evangelho de Jesus Cristo. E para finalizarmos, quero deixar uma frase de Martim Lutero, que diz assim: a graça só tem um recipiente, o nosso coração. E que o Senhor possa habitar dentro do seu coração. E que o reino dos céus esteja com você, onde quer que você vá. Porque onde Jesus está, aí também está o seu reino. Senhor Deus, Tu és poderoso, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, está presente, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor habita, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Te glorifico, ó Pai, Pai amado, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, nos guiado, Pai. Tem, Senhor Deus, falado, Senhor Deus, ao nosso coração, ó Pai. Continua, Senhor Deus,
a nos dar direção, ó Pai, a cada dia, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, te buscando, ó Pai, conhecendo mais de Ti, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, que o Seu reino, ó Pai, seja real, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Que, Pai amado, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, ter, Senhor Deus, a convicção, ó Pai, o conhecimento, ó Pai, a certeza a cada dia, ó Pai. Pai amado, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, a certeza, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que ainda, Senhor Deus, não sabem, ó Deus, ou não conhecem, Senhor Deus, o Teu reino, ó Pai. Oh, Senhor Deus, que seja o Senhor, ó Pai, presente em nossas vidas a cada dia, ó Senhor, em o nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, para a honra, Pai, e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pastor?